Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos o que diz a palavra de Deus: não sejais ignorante acerca das coisas. Então, irmãos, vem falar para os irmãos, o número 12 na Bíblia significa o fiel aos 7 Espíritos de Deus. O número do fiel é o número 5, que é simbolizado pelo cachorro. Então, se você for fiel como um cachorro para obedecer os 7 Espíritos de Deus, você com os 7 Espíritos de Deus dá 12. Por isso que o número 12 é simbolizado pelos 12 patriarcas e os 12 apóstolos. São os que foram fiel a Deus como um cachorro, obedecendo a sua doutrina. Quando você vai no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5, lá Deus escolheu 300 homens que lamberam a água como o cachorro, lamberam a água como um cão. Deus escolheu esses 300 homens e através desses 300 homens, Deus deu vitória a Gideão contra os medianitas. Por isso que o número do cachorro é simbolizado pelo número 5, a fidelidade. E Jesus, quando morreu na cruz, ele foi fiel como um cão, obedecendo aos 7 Espíritos de Deus. Aí quando você junta Cristo, sendo fiel para morrer na cruz por nós, com os 7 Espíritos de Deus, 7 com 5, 12. Então Jesus foi fiel até a morte de cruz. Então o número 12 simboliza Cristo sendo fiel para morrer na cruz, Cristo sendo fiel aos 7 Espíritos de Deus. Entendeu? 5 com 7, 12. Esse é Cristo e Deus Pai. Entendeu, irmãos? Por que eu estou falando isso? Ontem foi sexta-feira, Ontem foi sexta-feira, dia 5. Ontem foi sexta-feira, o 5º dia da semana. Sexta-feira é o 5º dia da semana, que simboliza Jesus sendo sacrificado. E Jesus foi sacrificado exatamente numa sexta-feira. Então ontem era sexta-feira, o 5º dia da semana, e o dia 7. Ontem simbolizava Cristo sendo fiel e sacrificando na cruz por nós. Sexta-feira, o 5º dia, com o número do dia, que é o número 7. Ali significava Jesus sendo fiel a Deus Pai, obedecendo. É por isso que o número 12, quando você fala 12 patriarca, ali está falando dos fiel aos 7 Espíritos de Deus. Quando você fala 12 apóstolos, ali está falando dos fiel aos 7 Espíritos de Deus. Entendeu, irmão? É tudo simbólico, porque livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, está escrito assim, ó. O sacrifício de Cristo é pleno e definitivo. E continua dizendo, ó, porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata. Ali está dizendo que no tempo da lei era tudo afigurado, era simbólico. Por isso que quando você vai ler o Salmo 19, diz assim, ó, os céus e a terra falam da glória de Deus. Tudo que tem no céu e na terra está falando da glória de Deus. Portanto, a gente não pode ser ignorante, irmão, porque se você for ignorante, você não vai aprender a verdade sobre a palavra de Deus. Ah, mas eu tenho medo de estudar essas coisas e ir para outras doutrinas. A única forma de você ir para outras doutrinas é se você fugir da base. E qual que é a base? A base bíblica são os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é Cristo. Os 10 mandamentos é Deus. Quando você pega o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus, que é o Cordeiro, o número 7. Quando você pega os outros 9 mandamentos, simboliza a serpente, que é a palavra de Deus, os mandamentos, que é Cristo. Por isso que quando você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16. E 16 é o número do leão, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá simboliza Deus Pai e Cristo, Deus e sua palavra. Entendeu, irmãos? Portanto, vigiai e orai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.